Olá, boa tarde. Eu sou James Cartesini, sou sócio e COO da Egalité, uma consultoria de profissionais com deficiência que tem 12 anos de mercado, focado em três grandes pilares. A gente trabalha com inclusão de profissionais com deficiência, com cultura inclusiva, com projetos grandes de diagnóstico, testação e ainda com acessibilidade estrutural de espaços corporativos e industriais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como incluir profissional com deficiência e como é que olhar isso como diferencial competitivo. Eu sou um homem branco, que estou usando uma barba, tenho cabelo curto, cacheado, estou usando uma camisa polo vermelha, o meu fundo é um armário branco. E aí, gente, aqui um pouquinho da minha história, de quem que é o Djalma. Então, eu sou psicólogo, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, da Dom Cabral, da HSM University, da Escola Aberta de Comunicação e ainda da pós-graduação nos cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Sou diretor da Rede de Inclusão, que é um grupo de empresas focado em pessoa com deficiência, tem 10 anos de fundação, nos quais eu faço parte nos últimos 6 anos. E represento o Brasil anualmente na conferência da OIT em Genebra sobre a pessoa com deficiência e futuro do trabalho. Faço parte do Conselho da Disability In, e ainda sou especialista em diversidade e inclusão, com grandes passagens aqui em empresas como Walmart, Sodexo, Vivo, Ernst Young, da onde eu permaneço como conselheiro do Instituto da UI, e também somos parceiros hoje pelo UI mais Egalité. Quando a gente fala sobre diversidade, pessoal, a gente está falando aqui sobre diversas dimensões, né? E aí algumas delas falam sobre diversidade de pensamentos, diversidade de pontos de vista, diversidades ainda de perspectivas de mundo que vão passar por pontos de vista de uma pessoa com deficiência, uma pessoa preta, LGBT, uma pessoa de outra geração, uma pessoa ainda mulher, liderança, independente do contexto onde a pessoa está inserida. A gente fala bastante também, né, do ponto de vista que diversidade, e sem ela, a gente vai ter um ambiente igual, com pessoas semelhantes, com os mesmos backgrounds, mesmas saídas, e a gente vai ter soluções limitadas, perdão, porque as pessoas vão ter os mesmos pontos de vista. A gente vê isso acontecendo num deserto, na natureza. Quando está tudo muito igual, tudo, a mesma monocultura, a gente amplia o deserto, a gente estraga a diversidade natural e a gente vai encontrar também poucas espécies que sobrevivem depois que a gente pasteurizou tudo, deixou tudo igual, num ambiente como esse inóspito, dessa imagem que a gente está vendo aqui. Alguns camelos e pouquíssimas plantas, pouquíssima flora que sobrevive nesse ambiente, o que é o oposto da nossa Amazônia brasileira, né? A nossa Amazônia tem uma diversidade muito grande, plural, e de espécies de fauna e flora, e é isso que vai trazer a riqueza e a fartura de alimento, de espécies, de medicamentos e de cura é, que a gente pode capturar a partir desses ambientes. Quando a gente fala de diversidade ainda, a gente está falando sobre aceitação e respeito, que significa entender que existem diferenças individuais e que a gente não precisa buscar na diferença um problema, não precisa ver na diferença uma ação de dicotomia, ou isto ou aquilo, ou eu ou você, ou a deficiência ou a pessoa sem deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, como eu falei no início, e isso também faz parte de quem me define, faz parte da minha composição como indivíduo. E não dá para eu poder tirar essa deficiência e deixar ela em casa, porque ela é permanente. Né? E a gente vai olhar essa deficiência muitas vezes como uma diferença. E como a gente se relaciona com as diferenças vai dizer muito sobre a cultura que a gente está vivendo, tanto enquanto sociedade, quanto sobre a organização que você trabalha hoje. Porque a gente está cercado de um amplo espectro de diferenças, sejam elas demográficas, sociais, econômicas, filosóficas e políticas. A gente tem um momento social, né, de uma grande polarização, que a gente chegou num pico de polarização social no Brasil e no mundo, que, ao meu ver, começa lá atrás, né, com o advento aqui das redes sociais, quando a gente começa a qualificar o like e o dislike.
Gosto? Não gosto. E aí, junto com o dislike, por exemplo, eu começo a ensinar essa máquina a requalificar o que eu vou ver, o que eu vou assistir, quem eu vou seguir, e aprende a jogar fora, a filtrar e jogar para fora tudo aquilo que não me diz respeito, tudo aquilo que eu não dei like, o que eu não ensinei à máquina, o algoritmo, aprovando aquilo como uma coisa positiva. Isso é uma coisa que pode atrapalhar e muito nas relações humanas, né? Porque a gente deixa de olhar os outros pontos de vista e a gente só vai começar a seguir e a conviver e a se relacionar com tudo aquilo que diz respeito, que a gente concorda hoje. Eu digo hoje porque a gente pode mudar de ideia o tempo inteiro. Só que a gente deixa de aprender a divergir, deixa de aprender a ouvir o outro ponto de vista. Eu sou de uma geração que nasceu no offline. E na minha infância começou a surgir as primeiras coisas de internet. E a gente aprendeu a trabalhar no online. O que significa que no offline eu era ensinado, por exemplo, a legionários diferentes, onde eram até mais claros os pontos de vista, para poder entender, por exemplo, exatamente qual o ponto de vista de um veículo de jornal do outro sobre a mesma notícia. E quando a gente aprende a ouvir o outro ponto de vista, um, dois, três, quatro pontos de vista, para criar o nosso ponto de vista, a gente também aprende e apreende outras visões de mundo, que por mais que eu concorde, elas precisam existir. Por mais que eu discorde, elas precisam existir. Significa que eu não posso querer unificar uma única visão. Isso é fundamentalismo, isso é intolerância, isso é desrespeito, isso é violência. A gente pode estar aqui discordando de tudo que eu estou dizendo, mas o meu papel é garantir que cada um de vocês tenha um espaço para continuar dizendo tudo aquilo que vocês queiram dizer, por mais que eu discorde na esfera pessoal. E essa polarização. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre nosfera pessoal. Dê uma olhada. E essa questão específica, gente, que a gente está discutindo, entrou até um vídeo que a Siri entrou junto aqui agora. E essa questão específica, né, dessa esfera pessoal, ela pode nos guiar e nos atrapalhar e muito nos pontos de vista, né? Como a gente está vendo aqui, a gente tem diversas figuras, papéis sociais e pontos de vista específicos. Quando uma pessoa diz, eu sou trans, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou lésbica, eu sou uma pessoa refugiada, eu sou um bandista, eu tenho autismo, eu sou surdo, eu tive respeito, eu tenho medo, eu estudei em escola pública, eu em particular, eu tenho uma deficiência, eu não tenho, eu sou hétero, eu sou católico, eu sou qualquer uma dessas papéis que estão aqui, coloquei algumas das coisas. Eu sofri preconceito, eu tenho preconceitos, eu não acho que tem preconceitos no Brasil, eu acho que tem preconceitos no Brasil. Isso são visões que muitas vezes vão ser antagônicas. E a gente não pode querer, de novo, uniformizar, acreditar que este é o único caminho que existe. Quando a gente está avançando numa agenda de diversidade, porque a gente tem pontos de vista de mundo a partir dessas lentes que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente fala de diversidade como um todo, significa mais do que apenas reconhecer e tolerar essas diferenças. Quando eu reconheço e tolero, eu estou dizendo, elas existem, mas eu tenho que suportar, e não no sentido de sustentar, mas aguentar algo porque alguém disse que eu tenho que aguentar. Algo porque a sua empresa colocou isso na prática, você não acredita não acredita nisso. Quando a gente suporta, tolera, a gente continua mantendo um espaço de dicotomia, de polarização, de intolerância e agressividade, onde tem o nós e vocês, o eu e você, o nós versus eles. Não precisa ter essa dicotomia e muito menos estarmos em detrimento um dos outros. Para que eu tenha sucesso, você precisa ter fracasso. Para que você tenha sucesso, você precisa fracassar. Não é sobre isso que a gente está discutindo.
É sobre explorar no sentido de como aqui um bom explorador, arqueólogo, como um bom investigador, sobre explorar a fundo, sobre mergulhar a fundo nas diferenças das pessoas, entender o potencial disso como uma grande jazida de pedras preciosas. Vamos explorar as diferenças, explorar as perspectivas de mundo. Como a gente fala também da interseccionalidade, que é um outro palavrão às vezes novo, ou entrecruzamento dessa pluralidade de demandas. Então, a gente vai olhar para o nosso país, por exemplo, onde a gente tem uma maioria demográfica de mulheres, 52% da população, pelo censo do IBGE de 2010, pessoas pretas, 56% da população, pelo mesmo censo de 2010, então, e pessoas com deficiência, 24%, LGBTQIA mais autodeclaradas, 10% pelo grupo gay da Bahia. A gente está dizendo que a gente tem, então, aqui uma foto de Brasil de 4 grandes pilares, mas que na vida prática são interseccionais, se entrecruzam entre si. Então, um brasileiro não é um brasileiro, é uma brasileira, é uma mulher preta, onde 1 em cada 4 tem uma deficiência e 1 em cada 10 é uma pessoa LGBT. Isso é uma foto do Brasil, quer você queira, quer não. E aí a gente precisa sempre continuar excluindo, julgando as pessoas, seja pela expressão cultural, pelas suas características como deficiências, pelo seu fenótipo, pela sua identidade de gênero, pelo seu gênero, pela sua geração, pela forma que a gente se expressa no mundo. Não é sobre isso. É sobre abrir espaço para todas as pessoas. E também perceber que através da relação que a gente constrói com as pessoas, é que a gente vai encontrar um sucesso profissional e pessoal. A gente é um ser humano gregário, é um ser humano social, e que depende das relações, interdepende das relações humanas para conseguir se tornar alguém e realizar alguma coisa. A gente precisa, para isso, praticar um respeito mútuo entre as pessoas. E perceber que existem qualidades e experiências diferentes das nossas, sempre. E que não é porque eu olho o mundo de frente, que o mundo é a partir do meu umbigo, que o mundo é a partir do meu único ponto de vista. E eu posso observar o mesmo objeto, que pode ser essa garrafa d'água que está aqui na minha mão agora, de ângulos diferentes, e cada um de nós descrevermos esse mesmo objeto com a nossa verdade deste ponto de vista. Além disso, a gente está falando aqui sobre maneiras de ser e se expressar no mundo, e também de aprender. Não tem uma única forma de aprendizagem. Essa aqui é uma forma de aprendizagem, mas não é a única. A gente fala ainda aqui sobre reconhecer a discriminação pessoal, socioeconômica, cultural, étnica, racial, de gênero, de orientação sexual, de presença ou não de uma deficiência, geracional e tantas outras institucionalizadas. E aí, para a gente entender isso, a gente precisa falar um pouquinho anterior de estrutural. Um capacitismo estrutural, racismo estrutural, misoginia estrutural, homofobia estrutural. São coisas que a gente aprendeu geracionalmente. 1, 2, 3, 4, 5 gerações para trás. Dentro de casa. Vendo televisão, rádio, jornais, novelas, filmes. Sobre o que a sociedade pensa, julga e acha que um grupo pode ou não pode fazer. Um grupo pode ou não pode se expressar. Um grupo pode ou não pode simplesmente estar ali, estar aí onde você está, só pela sua cor da pele, pela sua orientação, pela sua deficiência. E aí a gente está discutindo aqui sobre formas de discriminação e intolerância. Quando é estrutural, é porque isso são impactos e histórias de gerações e que a gente traz para as instituições nas quais a gente frequenta, pertence e se relaciona. Quando eu tenho, de fato, discriminações institucionalizadas, existe um grupo que está se beneficiando e mantendo privilégios de alguns, enquanto criam e sustentam desvantagens para os outros. O nosso papel é construir alianças entre as diferenças
para que a gente possa, juntos, erradicar as formas de discriminação e intolerância. Um outro ponto interessante é o lugar de fala da minha amiga Djamila Ribeiro, que é um livro homônimo dela de 2017, que vai explicar um pouquinho, retomar um pouquinho a teoria do feminismo, do ponto de vista do feminismo, sobre diversidade, teoria racial e crítica do pensamento, decolonial, que vai trazer para a gente um lugar de fala e que a gente pouco compreende e se importa em compreender e entender isso na prática. Mas lugar de fala significa, de uma maneira bem simples, trazer a pessoa que vive aquela minoria, aquele grupo minorizado, vejam aqui um outro neologismo, para que aquela pessoa possa construir as ações e o futuro para o seu próprio grupo, para que aquela pessoa não dependa de outra pessoa tomar decisão por ela, para ele, como todos os adultos somos. Não dá para um grupo de homens tomar decisão sobre ações sobre liderança feminina. Não dá para um grupo de pessoas brancas decidirem as ações do Dia da Consciência Negra. Não dá menos ainda para que uma pessoa sem deficiência tome decisão sobre o que uma pessoa com deficiência deve ou não fazer numa organização ou na sociedade. E sem diversidade, gente, a gente não tem resultado, talvez não tenha nem organização. Então, há grandes organizações que têm potencial criativo, as mais inovadoras, co-constroem, ouvem as pessoas a partir dos seus lugares de fala, ao desenhar programas, projetos e ações que sejam inclusivas. O que isso tem a ver com ESG, pessoal? Que é um tema tão falado bastante recentemente. Diversidade está muito no S, no social, mas também está no G, no governance. E como que a gente avança com essa estratégia nos conselhos também. Diversidade está no S ainda porque a gente entende a gestão da cadeia de valor, gestão da comunidade como um todo, olha para a saúde mental ainda e segurança dos colaboradores. E a gente vai trazer para discutir aqui algumas dessas palavrinhas quando a gente fala de diversidade como um todo. Diversidade, que são as diferenças. Equidade, são ações práticas que vão garantir que essas diferenças sejam consideradas e inclusas nas nossas organizações. Inclusão, são ações de fato práticas para garantir que aquele indivíduo chegue a um shortlist, por exemplo, de um candidato, de um gestor. E pertencimento, que para mim é uma das palavrinhas mais importantes, que é para a gente olhar como que eu crio um espaço onde eu me sinto parte daquele ambiente. A gente vai discutir ainda desigualdade, privilégios, ações afirmativas. Algumas dessas palavras vão trazer, muitas vezes, repulsa das pessoas. Ah, não tem desigualdade, isso é absurdo. Não tem privilégio, isso é um absurdo. Já ouvi isso bastante. Tem desigualdade, tem privilégio. E é por isso que a gente faz foto do nosso país, um censo, para tomar decisão de como que a gente pode avançar numa organização. ESG conecta ainda com o ROI, que é o retorno do investimento de uma organização. E a gente entende que esse retorno do investimento é um ativo que todo mundo quer conectar e capturar como valor. É fácil? Não é. Mas temos vários caminhos para chegar até lá. ESG, tem aqui algumas pesquisas da própria UI, trazendo o impacto financeiro que a gente pode ter. Seja de aumento de preços das ações, seja de média do fiscal, de porcentagem, e retorno financeiro versus a empresa não diversa, maior fluxo de caixa, retenção das pessoas. A gente fala ainda, a pesquisa agora da Accenture, sobre o impacto financeiro da pessoa com deficiência, que pode trazer um faturamento até 28% maior do que empresas sem pessoas com deficiência. Qual empresa aqui está disposta a dar 30% maior ainda de lucro? Qual empresa está disposta a abrir mão de uma margem desse tamanho? O varejo alimentício, para vocês terem uma ideia, tem uma margem histórica de 2% a 3%. E se estapearia, se soubesse, capturasse o como fazer isso, para poder garantir esse retorno de investimento no varejo, que pode ser muito maior.
Quanto mais diversos nós formos, nossas empresas, nossos times, a gente vai atrair mais pessoas, melhores talentos, melhorar a satisfação dos colaboradores, dos clientes e mudar uma maneira de decisão. Essa aqui agora é da McKinsey, que vai dizer que a gente pode ter um retorno acima de 35% maior, o que é muita coisa. Quando a gente fala ainda de igualdade e equidade, igualdade seria dividir os caixotes aqui por igual. Equidade seriam ações afirmativas práticas, como diz a ONU, para tratar diferentes desiguais. E aí distribuir de forma desigual as caixotinhas, para garantir que a ação final, que neste caso é o assistir ao jogo, todo mundo possa assistir. Quando a gente fala de pertencimento, a gente está falando ainda sobre segurança psicológica, autoconfiança e maior performance. Quando a gente fala de privilégios, a gente está dizendo que tem um grupo que teve mais benefícios do que outros. E lembrando, privilégio e opressão são opostos. E também não é apenas ter dinheiro e oportunidades. É sobre sobreviver em uma sociedade que foi criada para pessoas como você, para você. O que significa que tem uma boa parte das pessoas que estão aqui nos assistindo que não são vocês, não são parecidas com o Djalma, e tem muito menos oportunidades, muito mais obstáculos adiante nas próprias vidas. É também sobre isso. Isso é muito importante a gente observar. Eu falei um pouquinho da foto do nosso país. Essa é a foto do nosso país, onde 1 em cada 4 tem algum tipo de deficiência. E esse número mudou recentemente, porque nesta semana cumprimos e atingimos 8 bilhões de pessoas no mundo. Quando a gente olha 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem pela ONU 15% da população com algum tipo de deficiência. 15 de um lado, no Brasil 24. E as causas desse tipo de deficiência são decorrentes de um país de terceiro mundo, com falta de acesso ao saneamento básico, a um pré-natal adequado, entre outras coisas, podiam evitar muitas doenças que iam acarretar em deficiências no futuro. Quando a gente fala ainda do tamanho do impacto no Brasil, 24% da população com deficiência, e no mundo 15% da população, a gente está falando também sobre essa coisa de olhar para o censo e olhando também para a foto do nosso país. Quando a gente tira um censo, a gente faz políticas públicas para tomar essa decisão e que vão garantir direitos básicos, como saúde, educação, habitação, segurança, assistência social, entre outras coisas. Uma empresa como a de vocês, né, que muitos aqui estão assistindo, a gente faz isso numa outra esfera, que é olhar a foto demográfica interna e toma a decisão não de política pública, mas de ações afirmativas que vão guiar aqui e corrigir muitas vezes erros históricos do nosso país, para garantir direitos básicos de acesso a grupos aqui, outros palavrões, subrepresentados ou minorizados, porque muitas vezes, como a gente viu, são maioria demográfica, mas tem pouquíssima representatividade, ou são minorizados por um grupo que já está no poder, que muitas vezes são homens brancos. O foco aqui é garantir acesso a uma condição de cidadão, cidadã, e poder sentar à mesa e competir a uma mesma posição. Isso não significa que você vai ser prejudicado, prejudicada, quando a gente tem uma ação de ação afirmativa. E isso me traz uma reflexão na sequência da gente pensar qual é o nosso papel. Nosso papel é lutar pela representatividade e pelo espelhamento da demografia social nos espaços públicos e privados. Não dá para a gente ter um país de maioria negra e mulheres e essa população não estar, 1 em cada 4 com deficiência, essa população não estar dentro das organizações, 1 em cada 10 LGBT. A gente não pode ter essa disparidade, uma justificativa de falta de qualificação. Porque lá atrás a gente não garantiu acesso para que essas mesmas pessoas pudessem se qualificar. Então, por isso que isso é estrutural, que ele garante a desigualdade, ele garante a falta de acesso para manter privilégios de um grupo que está numa outra função, numa outra atividade.
Quando a gente fala de diferencial competitivo da pessoa com deficiência e da inclusão como um todo também, a gente está falando, pessoal, de um ponto interessante, né? Que é lembrar que a gente pode ter vários impactos tangíveis e intangíveis que vai dizer para nós sobre atrair e reter melhores talentos, sobre redução de turnover, custos com capacitação, eventuais fiscalizações, né? Sobre fiscalização ainda, se vocês terem uma ideia, a lei de cotas da pessoa com deficiência está em vigor há 31 anos. E há mais ou menos 21 anos, 20 anos de fiscalização. Uma multa de uma empresa que não cumpre a legislação, ela pode chegar até 10 vezes do maior salário de uma organização por pessoa não contratada por mês. Isso vira uma bola de neve sem fim. Então, vale a pena a gente pagar a multa? Ou vale a pena a gente investir, habilitar, reabilitar, fazer um upskilling, um reskilling dos nossos profissionais e dar a oportunidade para as pessoas mostrarem seus potenciais no plural, suas capacidades no plural e entregar resultado. Depois a gente pode enxergar a tão sonhada criatividade e inovação que a gente vê nas pesquisas das Big Four que eu mostrei. Mas isso pode ser uma coisa simples, que vai guiar uma estratégia, que ela é simples, replicável e rentável. Não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser difícil, não precisa ser impossível de se realizar. Como eu falei, eu tenho o privilégio de representar o Brasil na sede da ONU, em Genebra, sobre o tema das pessoas com deficiência, numa conferência sobre o futuro do trabalho e envelhecimento populacional. Aqui sou eu, em 2012, um pouquinho mais de cabelo, aqui já é em 2019, representando o Brasil pela EY, mas pela rede de inclusão, da qual eu faço parte, como eu me apresentei no começo. Isso é para lembrar que a gente pode atingir o espaço que a gente quiser atingir. E a gente pode olhar as pessoas como potência, as pessoas como, de fato, capazes e competentes. E elas com habilidades para poder realizar o que elas quiserem realizar. Nosso papel, como eu falei, é inspirar essa sociedade. E para a gente incluir, a gente pode enxergar isso como um processo, mas a gente tem que ter intencionalidade, competência técnica das pessoas avaliadas, comportamentais, mas mais do que tudo é identificar e desenvolver potencialidade. Nenhuma pessoa, nenhum de nós que está aqui nos assistindo, nasceu pronto. Não existe um estagiário com deficiência que já saiba tudo. Um estagiário sem deficiência, que seja CEO, um estagiário preto, branco, LGBT, mulher, que tenha 10 anos de experiência, que fale inglês, espanhol, francês, alemão fluente. Por que a gente só abre um pequeno espaço, uma pequena janela num estágio, num trainee, para que a pessoa se desenvolva e depois ela tem que se virar para entregar? A gente pode e deve, como diz o próprio Fórum Econômico Mundial, nos apoiar e apostar nas competências comportamentais e na vontade de realizar nas pessoas. Porque a técnica a gente dá. A técnica é uma ferramenta, igual uma furadora, uma furadeira de parede. A comportamental é a forma que a gente se relaciona, é a forma que a gente constrói as relações no mundo. E quando a gente fala com inteligência competitiva, eu trago aqui o Simon Sinek como exemplo. Muitas vezes, a gente sabe, como ele diz, entender as coisas de fora para dentro. Nesse caso aqui, do o que, como e por quê. O que a gente faz, a gente já sabe. Como a gente faz, a gente também já sabe. Mas por que mesmo que a gente inclui, deve incluir as pessoas? O que a gente faz, todo mundo já sabe. Como a gente faz, também já sabemos. Temos até críticas se ela é boa, se não é boa essas ações. Mas por que mesmo que isso é importante? O que a gente ganha com isso? Vamos assistir um pouquinho o Simon Sinek nos falando sobre isso, que eu acho bem interessante o ponto de vista dele, para que a gente possa compartilhar aqui e construir um outro ponto de vista.
how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one.
Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Então, pessoal, o que a gente viu aqui, né, é uma clara manifestação de como que a gente vai construir um ponto de vista. E aí a gente tem que se perguntar, qual que é o meu papel? O que eu estou fazendo? O que eu estou realizando? Né? Como é que a gente está construindo esse novo ponto de vista? E aí toda vez que a gente vai se relacionar com algumas pessoas, para a gente lembrar, o que chega primeiro nas relações? Chega primeiro, ó, meu corpo, meu ponto de vista, a forma que eu me apresento no mundo, como eu me coloco, minha cor da pele, a minha deficiência, meu gênero, minha orientação. E a partir daí, e toda essa construção social, o que vai dizer sobre preconceito? O que eu arrego, que culturalmente faz parte, e que eu julgo essa capa, que eu pré-julgo esse cartão de visita que a pessoa, antes dela falar, já me comunica. Todo mundo quer se sentir parte de um ambiente, né? E ter afeto e pertencimento. Do outro lado, o que as pessoas morrem de medo é se sentir excluídas, que é o oposto disso. A gente sabe, pelo estudo da revista Science, que o lugar onde acende numa ressonância magnética ao fazer pequenas dores, como um corte de papel, né, um alfinete no dedo, acende nessa área, perto ali do giro do símbolo no córtex pré-frontal, uma área de dor no cérebro. E a mesma área que quando as pessoas são rejeitadas verbalmente, fisicamente, acende no corpo também, no cérebro também. E é chamada de dor social, que é o mesmo local, muito próximo, da onde como a gente percebe e sente as relações humanas, como a gente percebe e sente a forma que a gente se relaciona, e como a gente percebe e sente o outro na relação com o coletivo. Cultura, pessoal, nada mais é do que o jeito ou a forma como a gente faz as coisas por aqui. E fazer as coisas por aqui é como a gente se relaciona, como a gente se comporta, como a gente recebe, contrata, promove e até demite as pessoas. E sem uma cultura inclusiva, a gente não tem a menor chance. E a gente precisa acreditar e aplicar novos comportamentos, mudar comportamentos para a gente chegar em algum lugar de resultado, para a gente chegar em um lugar que seja possível se relacionar com as pessoas de uma outra forma. Só que para isso a gente precisa perceber que tem um caminho. Essa imagem do Bolt para lembrar para a gente, né, que o Bolt, os maiores corredores 100 metros da história, não ganhava a corrida só aqui na quase largada. Ele corria 100 metros em um pouco menos de 10 segundos, pouco mais de 10 segundos. Isso está falando aqui sobre pontos de partida, mas que ele trabalhou o ano inteiro para chegar até lá. Então, trabalhar a cultura é trabalhar o ano inteiro a forma que a gente se relaciona com as pessoas. E assim a gente pode mudar nossos comportamentos e, por fim, influenciar a organização. Quem sabe, talvez, a gente possa também fazer como o Bolt fez, que era poder, dentro desse ambiente, sair junto com as pessoas, no meio do caminho até se divertir com todo esse processo, para depois chegar em algum lugar, né, de resultado lá na frente das pessoas, e que a gente possa sempre lembrar que é possível construir um futuro mais inclusivo, com resultado, com respeito entre as pessoas. Obrigado, pessoal. Deixo aqui meus contatos. Agradeço muito vocês pela oportunidade e que a gente construa um mundo mais inclusivo. Um abraço.